Há uns 20 anos mais ou menos, o programa humorístico Hermes e Renato levou ao ar o quadro do Padre Quemedo, em que ele entrevistava o Capeta. A iluminação de penumbra e os erros de português do Capeta fizeram muito sucesso. E onde tu veio? Eu vim da mais profundeza do inferno, de onde tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou Capeta, sou demônio, sou Lúcifer. O que tu vieste fazer aqui na Terra? Eu vim trazer desgraça, vim trazer os mal, trazer as coisas ruins, trazer problema pros outros. É problema. Ontem, sem querer, o Fantástico recriou esse quadro a sério. Fez uma entrevista na penumbra com o Capeta de 9 dedos Lula, que também cometeu vários erros de português. O resultado? Lula mentiu como Capeta e acabou desmascarado em plena Globo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista ao Fantástico da TV estatal Globo nesse domingo, pouco depois de deixar o SUS, o Hospital Sírio-Libanês. O descondenado de 9 dedos estava internado desde a madrugada da última terça-feira, quando precisou passar por uma cirurgia de emergência para controlar uma hemorragia intracraniana. Antes de ir ao Fantástico, Satanaine apareceu de surpresa na entrevista coletiva de seu médico, parecendo o Zé Pilintra e tentando parecer magnânimo em relação ao general Braga Neto. O que aconteceu essa semana com a decretação da prisão do general Braga, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Lula, você nunca foi inocente. Seus crimes tinham provas robustas, com várias delações documentadas e até devolução do dinheiro roubado. Aliás, seu advogado nunca conseguiu provar sua inocência. Você só escapou da cadeia por manobras e criatividade jurídica. Depois dessa aparição sinistra, o demônio de 9 dedos se materializou no Fantástico. Durante a entrevista, conduzida pela jornalista Sônia Bride, Lula disse que se considera um cara protegido por Deus e um milagre. Uma declaração negada por Deus que disse, abre aspas, Lula está fora de minha jurisdição. Quem protege gente como ele não é o papai do céu, e sim o papai do chão. De todo jeito, veja esse trecho da entrevista, que interessante. Eu votei, pelo menos do ponto de vista de percepção das coisas, de entender as coisas, totalmente 100% normal. Eu votei como é normal, sabe? E eu fiquei acompanhando a notícia política com muita tristeza, saber que pessoas que passaram a vida inteira recebendo dinheiro da União para cuidar da soberania nacional estavam tramando um golpe nesse país. É muito triste. É muito triste para quem começou a brigar pela liberdade democrática, ainda muito jovem, sabe, que participou da campanha das diretas, muito jovem, sabe, que foi para a rua fazer as primeiras greves desse país, muito jovem. É muito triste saber que pessoas que chegaram ao cargo de general de 4 estrelas, sabe, montaram uma máquina de fazer maldade nesse país e queria dar um golpe. Sabe, eu perdi 4 eleições. Cada vez que eu perdi uma eleição, eu ia para casa, sabe, chorar minhas mágoas, reclamar e me preparar. Então é muito grave o que eles fizeram. É muito grave. Eu fiquei chocado e eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive. Eu fui preso primeiro, para depois eu me defender.
Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado e o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF validou o julgamento da segunda turma, que considerou então o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Esta semana, a reforma tributária... Desmentido na cara! Já demitiram a jornalista? Coitado, prenderam ele primeiro. Até para prender esse cara deu trabalho. O cara correu pro sindicato, encheu a cara o fim de semana inteiro, ficou enrolando a polícia. Agora alguém me explica, por que essa entrevista foi feita na penumbra? Foi para esconder alguma coisa? Ou só foi uma homenagem à entrevista com o capeta do Hermes e Renato? Então prove logo que tu és o filho do capeta. Quer que eu te provo? Quero. Aqui, eu sou filho do capeta. Toma. Eu sou filho do capeta aí. Capeta. Ah, isso não é prova, isso não é nada. Stalinácio foi ao Fantástico para, basicamente, lançar sua campanha à reeleição e promover perseguições policiais contra desafetos e opositores. O pontapé inicial da campanha de reeleição do Bebum de Garanhuns foi essa entrevista ao dominical de sua emissora estatal, a Globo, em que ele tentou demonstrar força e vigor físico para exercer o poder e ter condições de disputar as próximas eleições. O descondenado aproveitou a oportunidade para instigar a perseguição política aos seus adversários, mentindo sobre ter sido preso sem direito de defesa. Aí veio a parte mais inesperada. O Fantástico, do nada, expôs a mentira, fazendo um breve resumo do caso. Pô, o Lula contou com a defesa das mais caras bancas do país e pôde recorrer a 4 instâncias, incluindo o próprio Supremo, que avaliou seus recursos por dezenas de vezes. Não teve um brasileiro que teve mais direito de defesa do que o Lula. Para começar, o Lula foi condenado no âmbito do maior escândalo de corrupção da história, em 2 processos diferentes, com amplo conjunto probatório, dezenas de confissões dos próprios corruptores e bilhões rastreados nos esquemas de desvio, sendo que uma grande parte dessa grana foi recuperada pela Justiça. Stalinácio ficou preso até que o Supremo mudou o entendimento sobre prisão após segunda instância e pouco depois recuperou os direitos políticos, porque o STF anulou as condenações por suposta parcialidade de Sérgio Moro. Em 2022, o ministro Fux, então presidente do Supremo, declarou, abre aspas, e tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Não custa lembrar dessas cenas. Do único entendimento, então, prevalente. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. Agora, Lula afirma que seus opositores devem ter a presunção de inocência que ele, tadinho, segundo a sua narrativa, não teve. Não tem como comparar o tratamento dado a Lula pela Justiça e o dado aos seus opositores. As investigações contra os adversários do Satanaine tiveram início por iniciativa da própria Corte Constitucional.
Raquel Dodge, na época procuradora-geral da República, chegou a classificar o procedimento como um tribunal de exceção e pediu seu arquivamento, argumentando que a abertura do inquérito não foi promovida pelo Ministério Público, como prevê o sistema acusatório instituído pela Constituição Federal de 88. Mas o pedido foi negado, desconsiderando a prerrogativa do Ministério Público de arquivar inquéritos. Nesse caso, os ministros que julgam são também as supostas vítimas do caso, e não há quem recorrer. Quase todos os investigados não têm foro privilegiado. Seus advogados relatam dificuldades até mesmo para acessar os autos da investigação. Além disso, os ministros julgadores comparam os investigados a nazistas e fascistas, antes mesmo do julgamento. E o presidente do tribunal chegou a declarar que ele e seus colegas tinham derrotado o bolsonarismo. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Braga Neto sequer foi denunciado pelo MP, foi preso após ser apenas indiciado pela polícia política do Xandaquistão. Polícia em vez de Ministério Público. Suposta vítima já pré-julgando em última e única instância, portanto, em tribunal meramente inquisitório, sem possibilidade de defesa e sem mero acesso aos autos, ainda por cima, condenando sumariamente general que só poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Militar. Braga Neto nunca teve foro privilegiado, teria que ser indiciado, se denunciado, aí sim seria julgado e teria graus de recurso para recorrer, como Lula teve mesmo tendo sumido com tanto dinheiro público. Mas as mentiras de Lula não pararam por aí. Em tom de sermão, Lula afirmou que ninguém no mercado tem mais responsabilidade fiscal do que ele, mesmo diante da explosão dos gastos e da aceleração do endividamento desde que ele tomou posse. O Bebum de Garanhuns ainda teve a cara de pau de afirmar que a única irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia, esquecendo-se de contar que a última alta de juros foi decidida de forma unânime, incluindo diretores indicados por ele. O Bebum ainda mandou essa. Nós já plantamos, agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país, Sônia. Eu estou olhando para o teu rosto, Sônia, e estou vendo o povo brasileiro. É um compromisso de honra, meu. As coisas vão acontecer nesse país. Plantou o quê? Só se foi a mandioca. Dólar a mais de R$6, juros a 14%. O país vai quebrar em 2 anos. Com a expectativa de mais populismo fiscal e da confirmação de Lula como candidato à reeleição, o mercado abriu nervoso nesta segunda-feira. O Banco Central precisou queimar 4,5 bilhões de dólares para segurar o dólar, que permaneceu praticamente estável, mesmo com a intervenção. Assim, começa a se consolidar um ambiente econômico, político e social sombrio, sem perspectivas de melhora no horizonte visível. Eu sei que o Lula quis cantar de galo, parecer poderoso, mas essa entrevista foi um tiro no pé. Agora o dólar só vai subir cada vez mais, pois Lula na prática assumiu a culpa do que vem acontecendo e ainda disse que não vai mudar tão cedo, dependendo dele. Minha leitura é simples. O Bebum vai usar a máquina pública com ainda mais força em 2025 para passar uma sensação de melhoria, fazendo assim campanha antecipada para 2026. Nunca se esqueça de que, quando os petistas falam da derrota do Bolsonaro, eles sempre ressaltam que Bolsonaro tinha a máquina pública na mão. Em pleno horário nobre, no Fantástico, o ex-presidiário Lula, parecendo o capeta do Hermes e Renato, tentou fazer o Brasil acreditar que não teve ampla defesa. Mentiu descaradamente, esquecendo que teve defesa em todas as instâncias e foi condenado com provas robustas. Nem o melhor advogado do mundo o tiraria dessa. Enquanto isso, quem realmente não teve direito ao devido processo legal são os presos políticos do dia 8 de janeiro e tantos outros opositores desse regime petista. O atual governo apoia e instiga prisões arbitrárias e políticas. Pessoas sem foro estão sendo julgadas diretamente no STF, atropelando as instâncias que qualquer cidadão comum deveria ter. Uma clara perseguição política.
Não adianta disfarçar, Lula. A gente sabe que tem dedo seu aí. Assim como o capeta no quadro do Hermes e Renato, Lula tentou demonstrar sua força e poder, mas acabou desmentido e desmoralizado por sua própria funcionária em sua própria emissora. Por alguns minutos, o Fantástico ficou mais engraçado que o Hermes e Renato. Nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.